Olá pessoal, vamos para a terceira aula de Direito do Consumidor. Hoje nós vamos tratar um pouquinho dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito do consumidor. E aí eu queria só fazer primeiro uma introdução sobre por que nós temos que tratar do direito constitucional, dos princípios constitucionais dentro da matéria de direito do consumidor. Isso é porque justamente a Constituição Federal é que vem regulamentar o direito do consumidor, na verdade, instituir o direito do consumidor, que foi regulamentado depois pelo Código de Defesa do Consumidor, e traz também a Constituição Federal os princípios gerais da ordem jurídica nacional, ou seja, eu tenho um movimento cada vez maior, não só no direito do consumidor, como em todas as disciplinas, de trazer uma constitucionalização das matérias. Trazer uma influência cada vez maior, e aí a gente tem que lembrar daquela lição clássica, né, de que a Constituição Federal seria o Sol e as legislações infraconstitucionais seriam os planetas, ou seja, eu tenho o Sol, a Constituição, irradiando os seus efeitos para todos os campos do ordenamento jurídico nacional. Então, quando eu digo, por exemplo, que o direito civil é uma matéria de direito privado, é uma matéria que em que só estão envolvidos particulares, normalmente, né? E aí eu devo respeitar as liberdades, enfim. Ainda assim, eu tenho um movimento de constitucionalização do direito civil no sentido de garantir aquelas partes que são sim livres para contratar um mínimo de defesa do Estado. Então, eu preciso ter ali um mínimo regulatório para que essas partes não hajam, por exemplo, de má fé ou não se imponham sobre a parte adversa e assim por diante. A mesma coisa no direito do consumidor. Por mais que eu tenha a regulação do direito do consumidor em lei, eu preciso que haja uma mínima previsão constitucional para que eu possa, irradiando esses efeitos, ainda que o Código de Defesa do Consumidor não preveja uma situação específica, eu ainda posso me utilizar dos princípios constitucionais para poder suplantar aquela norma e aplicar ao caso concreto. Ou seja, eu tenho uma situação específica que eu não tenho como resolver, eu posso resolver por meio do princípio da dignidade da pessoa humana? Posso. Eu posso resolver de acordo com o princípio do devido processo legal previsto constitucionalmente? Com certeza, com absoluta certeza. E aí nós temos até uma separação do que é o direito do consumidor. O direito material do consumidor e o direito processual do consumidor. E em ambos eu tenho sim, posso ter uma influência constitucional, tá bom? Então, a Constituição ela vem no seu artigo 5º, inciso 32, e nos diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Basicamente, o que isso quer dizer? Em 1988, isso não queria dizer nada, basicamente, porque se a gente for no estudo das normas constitucionais, a gente vai ver que existem normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia limitada e de eficácia contida, né? E aí, nesse caso, eu tenho uma eficácia contida no sentido de que eu preciso regular aquele assunto para que ele seja plenamente aplicável. Então, até então, e aí nem vamos entrar no assunto direito constitucional, mas até então, até onde não existia o Código de Defesa do Consumidor, essa norma era vazia na prática. Por quê? Como que eu poderia utilizar essa norma lá em 1989, por exemplo, né? Um ano antes da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Eu poderia dizer, olha,
A Constituição prevê a defesa do consumidor, isso ainda não foi regulamentado, mas eu posso tirar daqui que o consumidor vai ter alguns princípios aplicáveis a ele. E aí, a partir daí, desenvolver um raciocínio no sentido da aplicação da norma, porque vamos lembrar bem que apesar das normas constitucionais, algumas normas constitucionais serem de eficácia limitada, serem de eficácia contida, todas elas têm eficácia, certo? Não se pode falar, isso a gente tem que lembrar, não se pode falar de norma constitucional sem eficácia. Ela pode sim depender de uma norma infraconstitucional para funcionar de forma plena, mas ela nunca vai ser uma norma vazia. Ela sempre vai ter alguma aplicabilidade. Então vamos lá. A Constituição previu que a lei iria promover a defesa do consumidor. E aí vem o Código de Defesa do Consumidor e prevê toda essa situação. Com relação à constitucionalização do Código de Defesa do Consumidor, tem um ponto que é bastante importante, que é o seguinte: a pirâmide de Kelsen, vocês devem lembrar de ter estudado isso. A pirâmide de Kelsen, ela prevê a Constituição Federal em um patamar superior, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, aí as leis ordinárias e assim por diante. Então, eu tenho aí um escalonamento, digamos assim, da aplicabilidade de normas. Então, em tese, se eu tenho uma norma de direito do consumidor que está contra os princípios constitucionais, eu devo excluir essa norma do ordenamento jurídico. E em um caso específico, né, em que eu tenha a dúvida entre a aplicação dessa norma constitucional ou da norma de direito do consumidor, eu deveria aplicar a Constituição. Mas aqui nós vamos fazer uma ressalva de que é um pouquinho diferente, tá? A pirâmide de Kelsen aqui ela não se aplica 100%. Por quê? Porque eu posso harmonizar as normas de direito do consumidor com as normas constitucionais, de modo que, se na prática eu verificar que a norma de direito do consumidor ela não fere o ordenamento constitucional, mas ela é mais benéfica ao consumidor do que a norma constitucional, eu aplico a norma de direito do consumidor. Então vejam bem, isso aqui é muito importante para a matéria de direito do consumidor. Por quê? Porque eu só vou deixar de cumprir, né, de aplicar a pirâmide de Kelsen, de aplicar essa hierarquia de normas, caso a norma infraconstitucional não esteja em conflito com o ordenamento constitucional e caso essa norma infraconstitucional seja mais benéfica ao consumidor. Eu não posso fazer isso do outro lado, eu não posso aplicar isso para o fornecedor. Dizer, essa norma aqui ela é um pouco mais favorável ao fornecedor e aí por isso, nesse caso concreto, eu vou aplicá-la. Então, beleza. Além disso, em relação às normas constitucionais, a gente tem mais um assunto interessante que são os tratados internacionais. Tá? Quanto aos tratados internacionais, tem uma coisa importante que é o seguinte: o tratado internacional ele é aplicável ao direito do consumidor? Sim. Tá? Agora, o que nós temos que observar é como ele é aplicável dentro do ordenamento jurídico nacional. Ele deve sim ser aprovado, né, entre os estados que estão assinando o Tratado Internacional, mas nós vamos ver que no ordenamento jurídico ele não é aplicável automaticamente dentro do nosso país. Então, o presidente da República vai lá assinar um tratado hoje, ele não passa a valer amanhã dentro do país.
A gente já vai ver o porquê.